Glória a Deus, toma seu assento. Aumenta um pouco o retorno para mim, Marcela. Eu tenho aqui um tema para essa mensagem de hoje. E o tema que eu tenho é os 7 segredos para uma grande conquista. Você pode repetir comigo? Diga 7 segredos. Não, vamos falar todo mundo igual, irmão. Diga 7 segredos para uma grande conquista. Queridos, todo mundo quer conquistar algo na sua vida. Todo mundo deseja, todo mundo almeja. Alguns querem ter uma conquista da casa própria. Outros querem ter uma conquista na vida sentimental ou familiar. Outras pessoas querem ter conquista financeira. Outros desejam muito ter uma conquista espiritual, ao qual eu acho muito importante. E a Bíblia nos ordena, porque primeiro nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos o céu, quando nós priorizamos as coisas do alto, todo sonho, todo desejo, toda vontade, ela é manifestada do céu para a terra, pelo comprometimento que você está tendo com a obra de Deus, pelo comprometimento que você está tendo com o Deus ao qual você está aqui nesta noite para servir. E quando se fala de conquista, me chama a atenção aqui, e aprendemos muito sobre Josué, que para mim foi um grande conquistador. Nós vemos que Josué era servo de Moisés, era aquele camarada que, quando Moisés precisava de alguma coisa, ele estava sempre em prontidão e pronto para estar servindo. E às vezes nós queremos conquistar as coisas, mas nós não temos a qualidade de servo e nem muito bem queremos servir. O próprio Jesus nos ensinou, irmãos, quando veio aqui na terra. Jesus não precisava de servir a ninguém. Ele era digno de nós servirmos a Ele. Mas mesmo assim, Jesus, Ele deu o exemplo. E Ele serviu. Serviu os mais pobres, serviu os necessitados, serviu pessoas grandes. Ou seja, Jesus, Ele nos ensinou que aquele que quer ser grande no reino do céu, primeiro ele tem que ser o quê? Pequeno. Aquele que quer ser servido, ele tem que fazer o quê? Servir. Está dizendo um texto da Bíblia Sagrada: o que quiser que os homens vos façam, fazei vós também. É a lei da semeadura. Então, queridos, Josué, ele tinha essa qualidade, porque o texto já fala: Josué, servo de Moisés. Olha que coisa linda. Então, queridos, para nós termos uma grande conquista, para nós conquistarmos no mundo espiritual e no plano terreno, primeiro nós temos que ter um coração de servo. Eu e você não podemos querer ficar sentado num banco como esse, ouvir uma palavra de autoajuda, achando que Deus é obrigado a nos servir. Não, queridos. A Bíblia diz que nós somos mordomos do Senhor. E é nós que temos que servir ao Senhor. Então, se você está aqui, meu querido, se você está aqui, minha irmã, tenha um coração de servo. Venha para a igreja no intuito de servir a Deus e servir a Ele na sua obra. Porque Deus agrada daquele que tem um coração de servo. Tem gente que quer ser servido, mas ele não quer
servir, para eu estar onde eu estou, e para eu fazer o que eu estou fazendo, um dia eu fui servo. E continuo sendo ainda mais servo. Estou aqui para servir a Deus, no intuito que Ele me chamou, com os 12 talentos e com as promessas que Ele me entregou. E eu continuo servindo a igreja, os irmãos, em oração, em atendimento, em cuidado. Nós estamos aqui para um só propósito: servir a Deus e servir ao nosso próximo. Muitas pessoas passaram por dificuldade, passaram por adversidade, estão passando por problemas psicológicos, essa doença do século chamada depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do medo, está assolando as famílias, está assolando o povo. E a igreja, ela tem que estar preparada para receber estas pessoas, para cuidar e servir estas pessoas. Tem gente que diz que depressão é demônio. Não, irmãos. Se depressão fosse demônio, Elias era endemoniado, porque Elias teve depressão. Nós vimos aqui no texto, aonde foi pregado há 2 domingos atrás. Mas nós precisamos servir ao nosso próximo quando estão precisando de nós. Esse é o papel da igreja. A igreja tem o compromisso de servir aquele que precisa, aquele que necessita, de servir aquele que está hoje em uma localização menos privilegiada do que nós. Nós chegamos aqui, irmãos, só a traça. Chegamos aqui só o pó. Deus sabe, você sabe da onde você saiu. E hoje a nossa vida está melhorando. Hoje nós estamos prosperando. Hoje nós temos um carro bom para andar. Nós temos uma comida boa para comer. Nossos filhos estudam bem, vestem bem. Mas nem toda a vida foi assim. E tudo isso nós devemos graças a quem? Ao nosso trabalho? A nossa inteligência? Não. Ao Deus Todo-Poderoso, ao qual tem nos recompensado por aquilo que nós temos feito. Então, se você, irmãos, quer ter uma grande conquista, primeira coisa que nós temos que fazer, ter um coração de servo. O nosso coração, irmãos, não pode ser só daqueles que ficam aguardando, esperando o Senhor sempre fazer, o Senhor sempre fazer. Deus não é seu empregado. Deus não é meu empregado. Muito pelo contrário. Ele é nosso Pai. E o Pai recompensa, o Pai agrada todos aqueles que servem em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, então essa é uma qualidade que não pode faltar no cristão. E como eu disse aqui, nós vamos aprender hoje 7 passos para uma grande conquista. Eu sei que vocês têm objetivos. Eu sei que você vem aqui no intuito de conquistar alguma coisa. Mas antes de nós conquistarmos alguma coisa, nós temos que tomar algumas atitudes. Nós temos que dar alguns passos. Nós temos que fazer e aprender. Aqui algo muito importante nesse texto, ao qual eu acabei de ler. Eu não sei se eu vou conseguir concluir essa mensagem nesse domingo. Mas se eu não conseguir concluir ela hoje, eu vou voltar a pregar ela o domingo que vem. Mas eu quero trazer uma revelação de Deus para a tua vida. Eu quero trazer uma direção de Deus para a tua casa. Eu quero trazer algo de extraordinário, ao qual vai trazer um resultado sobrenatural sobre a tua vida. Então a primeira atitude para se conquistar um grande milagre era que Josué, ele era o quê? Um homem de oração. Queridos, sem oração não tem conquista. Você pode repetir comigo? Diga: sem oração não tem conquista. Mais uma vez, diga: sem oração
não tem conquista. Queridos, nós vamos começar uma jornada de uma campanha ao qual o meu pastor me chamou para fazer de oração 3 vezes no dia. E quem quiser vir comigo, em nome de Jesus, irmãos, eu vou postar a minha oração aqui no grupo da igreja. Você que não está no grupo, me procure, vou colocar, tá bom? E nós vamos fazer um propósito. Esta igreja, a partir de amanhã, ela vai estar em propósito de oração, jejum e leitura da palavra. Amém ou não amém? Porque eu aprendi, irmãos, que para conquistar, nós temos que ter o quê? Uma vida de orar? Uma vida de oração. Josué conquistou porque ele era homem que orava. Era homem que consultava a Deus. Então, nós vamos, a partir da manhã, você vai escolher um horário. De manhã, ao meio-dia, e depois, você vai escolher um horário à tarde, na calada da noite. Tá bom? E aí você pode orar onde você estiver, irmãos. No teu carro, no teu trabalho. Amém? Nós vamos começar lendo o primeiro capítulo do livro de Provérbios. Eu vou estar postando lá no grupo da família. Quem não estiver no grupo, me procure para me colocar, para você participar dessa campanha de oração. Porque eu creio que nós vamos ter vitória. E Deus vai virar a página da tua história. Quantos creem, diz amém. Então Josué, queridos, ele era um homem de oração. Olha o que diz o verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Se Deus falava com Josué, é porque Josué falava com Deus. Se Deus falou com Josué, é porque Josué também tinha um costume de falar com Deus. Aí tem pessoas que querem que Deus fala com ele, mas o tempo todo ele está ignorando a Deus. Não está orando nem para dormir. Não ora nem de manhã quando acorda, agradecendo pela noite, pela saúde, por tudo que tem feito. Então, se você, irmãos, quer conquistar, se você quer viver grandes conquistas, a partir de hoje, eu e você, nós vamos ser homens e mulheres de oração. Aleluia. O verso falou que Josué falou com Deus. Se ele falou com Deus, é porque Deus estava falando com ele. Um tempo de qualidade com Deus, irmãos, é importante para a gente ter conquista. E esse tempo de qualidade não é só assim, não. Senhor Jesus abençoa, amém, 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 amém. E vira as costas para Deus. Não é verdade? Tem pessoas que, quando está conversando com a outra, ela quer o quê? Só falar. Mas ela não quer ouvir. Não é assim? E é tão ruim nessas pessoas que só fala e não deixa a gente falar. Já pensou se uma pessoa falasse com você: olha, fulano, eu estou te pedindo isso, aí nós vamos fazer assim, assim. Aí ela pega, vira as costas e vai embora e te deixa no vácuo, sem você dar não a resposta. Você ia achar bom ou você ia achar ruim? Você ia achar bom ou você ia achar ruim? E às vezes é assim que a gente faz com Deus. A gente ora, fala com Deus o que precisa, repreende o mal, desfaz a obra, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Tchau, Deus, e eu muito obrigado. Não, irmãos, não é assim que a gente fala com Deus, não. Nós temos que ter um tempo de qualidade com Deus. Da mesma forma que nós falamos com Deus, nós temos que parar um momento em silêncio para ouvir o que Deus quer falar em nosso coração. Aí tem gente que diz: mas parece que Deus não fala comigo. É claro, você só fala e vira as costas, não para ouvir o que Deus tem a falar acerca daquilo que você está pedindo. Então, quando você coloca alguma coisa na mão de Deus, quando você ora com muita intenção: Deus, é para eu mudar desta casa, Deus, é para o meu negócio surgir assim, Deus, é para eu fazer esse negócio. Irmãos, espera um pouco em silêncio e veja o que Deus vai colocar no teu coração. Veja o que Deus vai falar dentro do teu entendimento. Porque se o seu coração apertar, irmãos, se vir alguma coisa lá no teu subconsciente: olha, não faz isso não, porque vai dar errado, irmãos. Veja se não é a voz
de Deus. Então Josué, ele tirava um tempo de qualidade com Deus. Ele tinha uma vida de oração, porque a Bíblia diz que Deus falou com Josué. Se Deus falou com Josué, é porque Josué tinha o costume de falar com Deus. Tudo que eu conquistei, queridos, nessa minha vida, foi através da oração. O meu casamento foi através da oração. Os meus filhos foi através da oração. O meu trabalho foi através da oração. O meu ministério foi através da oração. As maiores conquistas que eu tive na minha vida foi depois de muito jejum e oração no monte, na igreja, compromisso no reino do céu. Às vezes, nós não estamos vivendo aquele momento que queríamos viver, porque a gente ora, e tem vezes que a oração ela não é respondida naquele exato momento, ou naquela hora que a gente quer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a oração é uma semente que você semeia, e quanto mais você ora, irmãos, mais você rega aquela semente que você semeou, e aquela semente ela vai germinar, ela vai crescer, e quando ela frutificar, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir desfrutar de tanta bênção que Deus tem para a tua vida. Uma hortaliça, irmão, nós plantamos, com poucos dias a gente já colhe. Mas quando a gente planta um pé de manga, vai anos. Mas quando aquela manga, ela brota, e aquele pé de manga carrega, eu duvido se você consegue comer toda a carga que aquela manga dá. Se você não distribuir, se você não doar, vai cair, vai perder. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te dar em abundância. Você vai ter para repartir, você vai ter para dar, você vai ter em nome de Jesus. Aleluia. Mas Josué, irmãos, ele aprendeu a ser um homem de oração com seu mentor chamado Moisés. Olha que coisa mais linda. Se você quer ser uma pessoa de oração, você tem que andar com quem é de oração. Você tem que ver com quem você anda. A Bíblia diz que Josué era servo de Moisés, ou seja, Moisés era um camarada que Deus falava com ele face a face. Moisés era aquele cara que subia no monte e ficou 40 dias e 40 noites, irmãos, jejuando, orando, aonde Deus deu a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés era um homem de oração. E Josué só ficou um homem de oração porque ele andou com quem também era pessoa de oração. Então, se você quer ter uma vida de oração para ter uma grande conquista, seja uma pessoa de oração. Ande com quem ora. Olha para você ver, irmãos. Um grande desafio que Josué venceu. Uma grande experiência que Josué teve através da oração. Eles estavam guerreando pela terra que Deus tinha prometido. Eles estavam batalhando. O terreno que eles estavam batalhando era um terreno que eles desconheciam. E eles precisavam da luz do dia. Eles precisavam da luz do dia para poder batalhar e vencer os inimigos. E já estava tarde, irmãos. E aquela batalha, estava longe de acabar. E o que Josué fez? Uma oração. Josué estendeu as mãos, orou e pediu para que o sol se retesse. E a Bíblia diz que o sol se reteu por um dia inteiro, irmãos. E não houve noite. Deu tempo deles destruírem todos os inimigos. Através de um ato chamado oração, Deus paralisou o sol lá em cima. E eles tiveram uma experiência extraordinária e uma grande conquista. Quantas pessoas aqui querem ter experiência com Deus, mas não estão conseguindo ter essa experiência com Deus,
porque não estão orando, não estão buscando a Deus como devia buscar. Quantas pessoas querem ter experiência com Deus, mas elas não querem ter a prática da oração. Queridos, eu quero dizer aqui nesta noite, que eu estava orando mais pouco, não como devorar, como Deus está me incomodando para orar. Mas ontem eu estava falando com o meu pastor, e ele me chamou para um grande desafio. O desafio da campanha de Daniel, orar 3 vezes ao dia. E nós vamos estar firmes nesta campanha. E eu creio que Deus vai mover o céu e a terra aqui nesta igreja. A minha oração é para que Deus venha mandar almas que precisam do evangelho, que precisam da salvação, que precisam de uma transformação. Eu não vou pedir para Deus mandar pessoas de outras igrejas. Eu não vou pedir para Deus mandar quem já está salvo, não. Deus, manda aqueles que estão perdidos. Manda aqueles que estão doentes. Manda aqueles que realmente precisam de um socorro. Aqui nós temos uma liderança treinada, abençoada. Uma liderança que ama o próximo. E nós cremos que esta liderança está preparada para cuidar das almas que o Senhor vai mandar aqui para esse ministério. O Senhor me disse que esse ministério ele vai gerar vidas, vai gerar pessoas, e vai gerar a partir daqui deste ministério, não vai vir só de outros. Ah, pastor, é proibido? Não, sejam bem-vindos, mas o nosso foco são as almas que estão perdidas. O nosso foco são aqueles que estão sem igrejas. O nosso foco é aqueles que estão aí precisando de uma palavra de salvação, porque eles já desistiram de viver. Esse é o nosso foco. Então, queridos, nós temos que ter experiência. E essa experiência nós só vamos ter quando nós tivermos o compromisso da oração. Jeremias capítulo 28, 29 e o versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração. Deus está dizendo, irmãos, que só vai achar quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Ah, eu vou buscar a Deus só na quarta-feira, porque quarta-feira é campanha. Será que você está buscando de todo o coração? Ah, eu vou buscar a Deus só na igreja, no dia de culto, e eu não preciso mais orar, nem ter uma vida de leitura bíblica, nem ter uma vida com Deus, porque o meu pastor purifica. Não, irmão, de onde é que você tirou isso da cabeça? Olha o que está dizendo aqui o texto: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando fala de todo o vosso coração, é de toda a intensidade. Quando fala de todo o vosso coração, é com toda a força que eu tenho e desejo da minha alma. Eu só vou achar o Senhor primeiro se eu buscar. Mas não é buscar de qualquer jeito. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Então, queridos, sem uma vida de oração, nós não temos uma vida de conquista. Sem uma vida de oração, nós não vamos ter grandes conquistas e nem muita experiência. Segunda atitude que Josué tomou para ter uma grande conquista: ele não paralisou com a perda. Olha o que diz o texto, irmãos: meu servo Moisés é morto. Agora, pega todo esse povo, atravessa esse Jordão, porque a terra que eu jurei a dar a seus pais, eu tenho dado. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Queridos, Deus, Ele tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Mas para que essa promessa venha a ser conquistada, para que eu e você venhamos receber essa vitória que tanto nós precisamos, queremos e desejamos, nós não podemos paralisar diante das grandes percas que nós temos. Josué perdeu o seu mentor, perdeu o seu pastor,
perdeu o seu pai na fé, perdeu quem ele se inspirava. E isso podia desmotivar o coração de Josué. Mas Deus já estava preparando Josué. Olha, se esforça e tenha bom ânimo. Por várias vezes no capítulo 1, quando Deus começa a falar com Josué, ele vai falar: se esforça e tenha bom ânimo. Se esforça e tenha bom ânimo. Se esforça e tenha bom ânimo. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e diga para ele: sem esforço e sem ânimo, sem conquista. Queridos, Deus está dizendo, Marcelo, aumenta o play para mim. Deus está dizendo: se esforça e tenha bom ânimo. Queridos, às vezes a perda, ela vem a nos desmotivar. Tem gente que deixou de vir para a igreja e parou de vir para a igreja, irmão, porque perdeu alguma coisa. Perdeu um relacionamento, e não foi porque Deus é culpado que ele perdeu, a culpa é dele mesmo. Perdeu um trabalho, e não foi porque Deus é culpado, a culpa é dele mesmo. Não fez o que tinha que ser feito. Não deu o melhor de si. Pecou, errou e alguma coisa. E aí o que ele faz? Paralisa com a perda. Ninguém gosta de perder, queridos. Ninguém gosta de perder. E eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Não se amarre com as perdas da vida. Você não pode parar porque perdeu alguém que você ama. Eu já vi gente parar porque perdeu um ente querido. Eu também já perdi. E nem por isso eu parei. O segredo é continuar, irmão, mesmo em tamanho as grandes percas da vida. Eu não sei o que foi que você perdeu, mas Deus está me encorajando a dizer para você aqui nesta noite: continue, se esforce, avance, não pare. Deus tem o melhor para você. Deus tem coisa maior para você. Mas você não pode paralisar porque perdeu, irmão, alguém, ou porque perdeu um negócio, ou porque perdeu um relacionamento, ou porque perdeu a alegria, ou porque perdeu a saúde. Nós temos que continuar, irmãos, avançando. Nós temos que continuar tentando, porque Deus ama aquele que persevera. Deus ama aquele que não para pelas perdas da vida. Eu já passei por muita dificuldade como pastor. E já pensei em parar algumas vezes, sabia disso? Mas quando eu via um povo que precisa de mim, aí eu levanto a minha cabeça, peço perdão a Deus e digo: Deus, esse sentimento não provém de ti. Eu tenho que continuar, porque tem muita gente que depende de mim. Começando da minha casa, que é a minha primeira igreja, que é a minha família. Eu tenho que manter a cabeça erguida. E não posso paralisar, irmãos, por nada nesse mundo. Já perdi amigos, já perdi obreiros. E nem tanto por isso, eu desisti. Porque as percas, elas fazem parte da nossa caminhada. As percas, elas fazem parte da nossa vida. E às vezes, para a gente ganhar algo, a gente também tem que aprender a perder. Eu entrei numa depressão no ano de 2002, porque eu perdi um relacionamento. E esse relacionamento, ele nunca me trouxe para perto de Deus, muito pelo contrário, me levava para o lado da obscuridade. E quando perdi esse relacionamento, eu achei que eu ia morrer. Tentei até tirar a minha vida. Perdi a razão de viver. Mas quando perdi esse relacionamento, eu achei um outro relacionamento muito melhor e muito maior do que o que eu tinha perdido. Foi o meu relacionamento com Deus. Foi o meu relacionamento com o céu. Porque foi a partir daí que eu aceitei a Jesus como Salvador.
E aquela dor e aquela depressão saiu da minha vida. E eu pude ter o desejo de viver de novo. O desejo de avançar, de crescer. E às vezes, irmãos, se eu continuasse com aquele relacionamento que eu tinha, hoje não estaria aqui e nem desfrutando do que eu tenho aqui. Aí fica a gente pensando às vezes, vendo como nós estamos bem financeiramente, como nós estamos bem espiritualmente. E a pessoa falou assim: ah, se eu tivesse com ele, era eu que estaria desfrutando de tudo isso que ele está vivendo. Aí eu pensei comigo, às vezes se ela tivesse comigo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Só estou vivendo porque Deus me deu a pessoa certa. Só estou vivendo porque Deus colocou essa família no meu caminho, ao qual eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Se eu ficasse murmurando, tirar da minha vida por aquela perca, hoje eu não teria nada. Mas tudo que tenho é porque Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo. Olha para ele, olha para ela e diga: você está no lugar que você deveria estar. Você está com a pessoa que você deveria estar. Porque Deus tem coisas grandes a realizar na sua vida. Então para de ficar pensando: ah, se eu tivesse. Não. Você só está desfrutando, ou só vai desfrutar porque você está com a pessoa que você está agora. Você só está colhendo os resultados que você vai colher porque você está no lugar certo, com a pessoa certa, na direção certa. Então não fica lamentando. Não se paralise com as percas da vida. Queridos, eu aprendi uma coisa: não se lamente nem chore com quem Deus está tirando de perto de você, mas celebre e agradeça aquele que Deus está colocando no seu caminho. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer assim, que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de juntar, de abraçar, há tempo de afastar. E nós temos que entender. Então não fica se lamentando por aquela pessoa que foi embora. Não fica se lamentando por aquela pessoa que te deixou. Não fica se lamentando por aquilo que saiu da sua vida. Se saiu porque Deus permitiu, e Ele sabe o que você tem para conquistar. Lá na frente é coisa grandiosa. E aquela pessoa não era pronta para estar junto com você para conquistar o que você tem para conquistar. Então não fique se lamentando pelas perdas. Não fique chorando pelas perdas da vida. Deus tem coisas grandiosas, Deus tem coisas maiores. E eu peguei, irmãos, essa missão. E que missão é essa? De pastorear um ministério independente. Servi a Deus na Assembleia de Deus por 20 anos. 10 anos como pastor e 10 anos como membro e obreiro. Servi, irmãos, com todo o amor, dedicação, carinho, responsabilidade e bom testemunho. Ninguém pode apontar o dedo e falar que eu errei nisso, que eu falei naquilo. Cada um tem os seus defeitos. Mas sempre tive zelo pelo ministério e pela obra do Senhor. Mas o Senhor, irmão, me chamou para algo maior. E esse algo maior, irmãos, está começando aqui nessa salinha alugada. Às vezes as cadeiras não estão cheias. Tem gente que está preocupado. A gente entristece como ser humano. Mas eu quero dizer para os irmãos que a visão é grande. A visão é grande, irmãos. E a promessa é maior ainda do que a visão que Deus me deu. E nós vamos conquistar, e nós vamos crescer, e nós vamos avançar, e nós vamos evangelizar esta cidade. E esta cidade, irmãos, ela é do Senhor Jesus. Nós não vai ficar brigando por crente dos outros, não. Nós aqui lutamos pelas almas, e as almas que nós lutamos é para o reino. Eu não estou fazendo, irmãos, crente para mim, eu não estou fazendo crente para o ministério, mas eu estou fazendo crente para o reino do céu, para o reino da salvação, para o reino de Deus. Então, nós não vamos parar, porque perdemos alguma coisa.
Nós não vamos parar, porque nós não estamos tendo aquilo que a gente queria ter, porque foi embora. Não, não vamos parar. Nós vamos continuar. Deus me deu essa missão, como disse, desse ministério independente. É um sonho. E tem muita gente aqui sonhando comigo. Tem muita gente aqui que está feliz, irmão, nesse ministério. Tem muita gente aqui que não vê a hora de dar na quarta, de dar no domingo, para estar aqui louvando, adorando o Senhor. Essa é uma porta que Deus abriu para tratar a tua alma. Essa é uma porta que Deus abriu para direcionar a tua vida. Essa é uma porta que Deus abriu para dar significado para a sua casa. Deus me deu a missão, irmãos. Deus me deu a missão. Eu não estou vendo a igreja vazia. Eu estou vendo a igreja cheia. Eu vejo aqui pequeno. Eu vejo isso aqui pequeno. Se a gente não construir uma igreja grande, antes de encher essa aqui, nós vamos ter que partir para um lugar maior. Ah, pastor, o senhor está doido? Não, estou não, irmãos. Deus está no controle de tudo. E essa obra não é minha e nem sua. Essa obra é dele. O ministério é meu. Deus me deu. Mas a obra é dele, a igreja é dele. Igreja não é a placa, nem o CNPJ. Igreja não é essa parede. Igreja é eu, é você, é você, é você. E a igreja é do Senhor. E eu estou aqui cuidando da igreja do Senhor, na missão que Deus me colocou. Então, queridos, eu não estou vendo ela vazia, eu não estou vendo ela com bancos vazios. Eu estou vendo essa igreja lotada. Nós temos que comprar mais cadeira. Nós vamos ter que alugar um lugar maior. Eu estou vendo essa igreja avançando, crescendo, promovendo o reino do céu. Nós vamos batizar almas. Quantos acreditam? Levante a mão e dá glória. Eu estou vendo ela cheia. E quem tiver na mesma visão comigo, irmãos, vai ser instrumento de Deus aqui para essa grande obra. Ó, uma das coisas que nós temos que fazer para essa visão se cumprir, preste muita atenção no que eu vou falar. Marcos capítulo 16. E pregai o evangelho. Se você tiver vergonha e medo de falar de Jesus no teu trabalho, se você tiver vergonha e medo de falar de Jesus para as pessoas que estão perto de você, se você tiver vergonha e medo de falar de Jesus da sua igreja, do seu ministério ao qual você congrega, então, irmãos, você vai estar falhando na missão que Deus lhe confiou. Quer ver o teu ministério avançar? Quer ver teu ministério crescer? Ide e pregai o evangelho e anunciar, irmãos, a palavra de Deus e viver com toda a intensidade esse evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Faça a obra de Deus. Convide pessoas que estão precisando, irmãos, de um socorro, de uma palavra de transformação, de uma palavra de mudança. Convide as pessoas. E aí sim nós vamos cumprir o nosso chamado. Aí sim nós vamos cumprir o nosso ministério. Se eu só vim e deixar tudo pela costa do pastor, o pastor que tem que convidar, o pastor que tem que postar na rede social, não. Use as suas redes sociais também para falar do amor de Deus. Coloque o cartaz que você recebe, coloque uma palavra, coloque um versículo, um convite da igreja. Use. Faça a sua parte. Quando eu mandar a palavra, a reflexão, quando eu mandar o cartaz, irmãos, coloque no seu status, compartilhe no Facebook, no seu Instagram, convide amigos nos grupos de WhatsApp, chame as pessoas para vir ouvir essa palavra, receber transformação. E a Bíblia diz, irmão, que aquele que ganha a alma, sábio é. E aquele que cuida de uma alma que ganha, é apagado uma multidão de pecados sobre a tua vida. E se você tem remissão do pecado, você está pronto para ser abençoado. Então, este é o segundo passo.
eu não posso paralisar com as percas da vida. Eu não posso desanimar com as perdas da vida. Eu não posso parar porque perdi alguém, ou perdi alguma coisa, ou perdi o interesse. Nós temos que continuar firmes. Nós temos que continuar juntos, para a glória e honra de Jesus. Terceiro, depois nós vamos falar os outros 4 domingo que vem. Ele obedecia a direção que Deus lhe dava. Olha só aqui o versículo 2 do capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. A direção que Deus deu era para ele atravessar o quê? O Jordão. Então, irmãos, não era fácil atravessar Jordão com criança, com idosos, com mulheres, pessoas deficientes, pessoas doentes, porque era uma multidão, irmãos. Mas Deus havia dado a ordem. E se Deus deu a ordem, irmãos, o que aconteceu? Eles, vamos fazer. Você quer viver uma grande conquista? Você quer viver algo de extraordinário no teu ministério, na tua família, nos teus negócios, na tua vida financeira? Obedeça a direção que Deus lhe dá. Obedeça. Tem coisas, irmãos, que não é fácil, mas tem que ser feito. Tem coisas que Deus vai te pedir, que não é fácil, mas o segredo para a grande conquista é obedecer. Lucas capítulo 5 vai falar de uma situação difícil que os discípulos estavam passando. E que situação é essa? Uma noite inteira tentando pescar, não pescaram nada. Já estavam de manhã lá, frustrados, desanimados, desmotivados, já lavando as redes. E o que eles fizeram? Jesus disse, vamos para o mar alto, porque no raso nós não pegamos nada. E essa questão de ir para águas profundas é um relacionamento mais profundo com Deus. Por que tem gente que não está vivendo o extraordinário ou o sobrenatural de Deus? Porque a vida dele com Deus é rasa. E Deus está querendo te levar para águas profundas. E aí Jesus vai e fala para ele, Pedro, lança a rede à tua direita. E Pedro disse o quê? Olha, Senhor, foi a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos, sobre a tua palavra lançaremos a rede, irmãos. E eles fizeram a maior pesca da vida deles. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Obedeça que você vai ter resultado nos teus negócios. Obedeça que você vai ser feliz na tua vida sentimental, na tua vida financeira. O segredo, irmãos, é obedecer. Obedece a Deus, a sua liderança, e a sua chance de sucesso é 100%. Quer receber vitória? Tenha uma vida de obediência a Deus. Quer receber milagre? Tenha uma vida de obediência. Nós vamos ficar aqui, irmãos, nestes 3 conselhos para uma grande conquista. E no próximo domingo você tem a oportunidade de vir convidar mais alguém. Nós vamos dar uma pequena introdução aqui desses 3 e vamos finalizar aqui esta mensagem. Você que está me acompanhando pelo Instagram, você também que não é morador de Formosa, você tem a oportunidade de estar nos ouvindo essa palavra, ao qual vai trazer uma grande conquista para a tua vida. Participe. Você que é de Formosa e está assistindo pelo Instagram, não assista no domingo que vem. Sai da tua casa, vem aqui e receba uma experiência única que Deus tem para a tua vida. Cultuar é um mandamento do Senhor, ao qual nós temos que estar juntos. Eu sozinho na minha casa não sou igreja, mas quando eu estou aqui com você, nós somos igreja. Porque igreja significa assembleia, uma assembleia de pessoas. Eu sozinho não consigo ser igreja, mas quando eu estou com você, nós formamos uma igreja. Vem ser igreja com a gente. Convide as pessoas, não falte.
para a glória e honra de Jesus. Amém? Vamos adorar a